as Escrituras. Quantos acreditam que o que está escrito é verdadeiro? E quantos acreditam que é falso? As Escrituras. Mas de certeza nós temos que possa comprovar se são verdadeiras ou falsas as Escrituras. Tudo que está escrito, desde Gênesis até Apocalipse. Porque são muitas as dúvidas que muitos têm. Tipo, porque foram escritos muitos textos que foram colocados dentro das Escrituras e outros foram retirados, e que homens foram os escritores. Bom, há muita coisa a se falar sobre tais eventos, mas, no entanto, as Escrituras são questionadas, sua veracidade. Os escritos que vieram de Israel foram parar em alguns reinos: Babilônia, Medo-Persa, grego, até chegar em Roma. Escritos originais dos profetas, e principalmente o Gênesis, que foi dado a Moisés pelo Criador no Monte Sinai, que trata da criação de tudo que conhecemos, mundo, e de nós mesmos. Mas como acreditar em Deus e em Cristo? E se há muita discussão sobre a veracidade das Escrituras, porque acredita-se que foram pessoas que foram inspiradas por Deus, por Cristo. Eu, em particular, observei um ou dois textos que fogem da linha do que está escrito. Tipo, quando começamos a ler Malaquias, capítulo 4, quando a gente chega no verso 6 e e dá continuidade no capítulo 4, nós vemos que o texto junta, que há uma linha de entendimento. Mas se ficarmos no 6º versículo e damos continuidade até terminar o capítulo 3, é quando aparece esses escritos dizendo que devemos dar dízimos, que devemos ofertar a casa de Deus, para que haja abundância em nossa vida, para que Deus derrame uma bênção sobre nós. Ou quando chegamos nessa parte, essa parte aí, ela não está centrada no entendimento das Escrituras. Outra parte é a epístola de Melquisedeque, que fala sobre Melquisedeque, epístola hebreu. Eu particularmente discordo. Melquisedeque aparece em Abraão. Bom, é uma linha de raciocínio meu.
há muito que se falar sobre as Escrituras e muitos surgem, cada um com um entendimento diferenciado. Até porque está escrito, o Criador diz que é Ele mesmo que instrui o homem no entendimento de sua palavra, de seus mandamentos. Até porque a palavra de Deus não faz sentido para quem tem uma vida direcionada à prática do mal, às práticas erradas. Ora, imagine que sentido tem as Escrituras. Ou teria nas mãos de Hitler, por exemplo, dos imperadores romanos. Só como exemplo, que foram pessoas praticantes do mal. Então, que sentido tem as Escrituras? Ou teria nas mãos desses homens? Nenhum sentido. Assim como nos dias de hoje. Qual o sentido que tem a palavra de Deus? Qual a relevância da palavra de Deus na mão do Maduro, por exemplo? Ou de pessoas que se igualam, que têm o mesmo raciocínio que o Maduro. Eu estou citando Maduro porque a imprensa, e é conhecido de muitos do mundo inteiro, o que acontece na Venezuela. E trata-se de um evento que procede não de uma pessoa boa, mas de uma pessoa extremamente má. Uma pessoa ao avesso, de uma pessoa ao avesso. Então, o que eu quero dizer aqui, as Escrituras, que são a palavra de Deus, não tem relevância nenhuma nas mãos de homens maus e perversos, nas mãos de homens que são praticantes do mal e do erro em todo o tempo. E o fato de as Escrituras estar nas mãos de muitos homens errados, de muitos homens contrários, que vivem na contramão da verdade e da verdade absoluta que existe e que há e que está dentro das Escrituras, porque é a palavra de Deus e é verdadeira. Não tem como justificar ou explicar o que está escrito, senão como sendo verdadeiro, ou verdadeira a palavra, porque trata de Deus e de Cristo, do Pai e do Filho, dos nossos donos, dos nossos criadores. Mas a gente observa que, como muitos homens errados usam as Escrituras e a palavra de Deus para escravizar mentalmente outras pessoas que são desinteressadas em ler as Escrituras, isso provoca uma confusão. E também o desinteresse de muitos até, de procurar ler as Escrituras. E também provoca o desânimo de muitos em aceitar as palavras de Deus como sendo verdade. Até porque são muitas as pessoas que dizem que as Escrituras são escritos de homens que não tem nada a ver com Deus. Mas a gente observa que o único mecanismo que faz com que a gente conheça a Deus e a Cristo são as Escrituras. Sem as Escrituras, a gente não tem conhecimento nenhum de Deus e de Cristo. Por quê? Oxalá que os apóstolos que acompanharam Cristo, quando esteve entre nós, que ficaram e foram vindo, e seus discípulos que foram sendo formados, e que se estes discípulos fossem passando uns aos outros, até chegar nesse tempo,
agora sim, não haveria necessidade das Escrituras. Por quê? Teríamos a testificação de homens que estiveram próximos de Cristo. Mas isso não aconteceu, porque num determinado tempo, depois da subida de Cristo, nós tivemos a ascensão demoníaca dos sacerdotes em destruir os verdadeiros testificadores de Cristo, e passaram a perseguir. E depois eles tinham o Império Romano como arma para perseguição, e até chegarmos ao catolicismo. E aí é que ficou complicado, porque o catolicismo se introduziu no mundo como única fonte, exclusiva fonte de conhecimento de Cristo e de Deus. E somente pelo catolicismo podíamos conhecer, ter noção ou ter conhecimento de Deus e de Cristo. Assim como foi em tempos antigos, quando não existia Israel, o mundo só passou a conhecer a Deus e a Cristo através de Israel, nação que o Senhor levantou a partir de Abraão. Ora, teria sido muito bom que hoje tivéssemos homens que tivessem aprendido com os apóstolos, com os verdadeiros seguidores, que se seguiram desde os apóstolos primeiros, João, Pedro, Tiago. Mas como aconteceu essa intervenção religiosa católica, aí ficou mais complicado. E sem Martinho Lutero não teríamos contato com a palavra de Deus. Apesar de muitos considerarem que são textos escritos por homens, mas não há quem possa comprovar a existência de Deus e de Cristo senão pelas Escrituras. E como termos a certeza definitiva da existência de Deus e de Cristo como nossos criadores, donos, senhores, senão pelas Escrituras. É lamentante, ou lamentável, que muitos não deem crédito às Escrituras, e que muitos tenham por si só, e não procurando o entendimento junto ao nosso Criador e seu Filho. É lamentável que muitos não deem crédito à existência de Deus e de Cristo, e que por si só tomem o entendimento peculiar ou particular de Deus e de Cristo. Como surgem muitos que dizem que Deus é isso, que Deus é aquilo, e que Deus é isso, e até porque assim, não tendo essa firmeza de conhecimento de Deus e de Cristo pela leitura das Escrituras, muitos também nem creem na ressurreição daqueles que morreram desde Adão até a vinda de Cristo. Muitos nem creem que haverá um grande julgamento e que o mundo continuará existindo, porque está escrito em Apocalipse que Cristo reinará sobre todas as nações com vara de ferro, e que julgará os vivos e os mortos, e que haverá vida eterna sobre a face da terra, e que será uma vida como se fosse uma vida no céu, uma vida como anjos,
mas a vida será na terra sob o reino de Cristo, sob o reino de Deus, porque Cristo reinará eternamente sobre a face da terra, que reinará sobre todas as nações, como está escrito. Mas, por muitos não darem crédito às Escrituras, e até porque mesmo existem muitos homens tomando a palavra de Deus e dizendo besteiras, e falando porcarias, e dizendo coisas que não tem nada a ver com a realidade, só para tomar dinheiro, a força em expressão, quer dizer, impondo sua verdade particular, para que as pessoas possam dar dinheiro em suas mãos, e eles usufruírem deliberadamente. Então, estes homens que existem hoje aos montes, até servem de exemplo ruim para que não se dê em crédito a existência de Deus e de Cristo. E a verdade absoluta sobre o grande julgamento de Cristo e de Deus, que virá sobre nós, que está próximo de acontecer, e que julgará vivos e mortos, e que estabelecerá um reino definitivo, único e eterno sobre a face da terra. Fica muito difícil alguém acreditar nas Escrituras se existem muitos homens em mão contrária à verdade que está nas Escrituras, e dando vazão para que muitos acreditem que Deus é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Se quisermos ter conclusão real da existência de Deus e de Cristo, vamos ler as Escrituras. E não adianta você dizer que, eu creio em Deus, eu creio em Cristo, eu sou filho de Deus, mas que, na verdade, você repudia, você dizima a verdade que são as Escrituras. Vamos ler as Escrituras. Vamos ler as Escrituras, porque ela mesma explica e se explica do início ao fim e do fim ao início. Toda ela se explica. Não adianta se levantar doutores da lei, teólogos, teologia, não adianta, pastores, padres, esse pessoal todo que se dizem condutores e donos das Escrituras e da Palavra de Deus, não adianta estes se levantarem, não adianta. Vamos ler as Escrituras e realmente conhecer Deus e Cristo, e conhecer a si próprio. Amar a Deus é obedecer à lei de Deus. Amar a Cristo é obedecer a Cristo. É ser apóstolo de Cristo. Isso quer dizer que, na prática, fisicamente, nós temos que testificar que somos discípulos de Cristo e que entendemos a lei de Deus e praticamos a lei de Deus, porque é isso que devemos fazer. Praticar, viver os 10 mandamentos, que é a lei de Deus. E não adianta se justificar com o diabo, ou não adianta se justificar que Cristo resumiu a lei dos mandamentos. Não adianta. Você tem que praticar, você tem que tornar viva a palavra de Deus em você, cumprindo-a, buscando-a, vivendo-a. Amém.